Programa livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo. Em março deste ano, foi apresentado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, uma pesquisa feita com 3.810 brasileiros em 212 cidades. A pesquisa comprovou que mais de 60% dos entrevistados concordam que mulheres que usam roupas curtas merecem ser atacadas. Já 58,5% dos mesmos entrevistados afirmam que se a mulher soubesse se comportar, haveria menos estupros. Em resposta ao resultado da pesquisa, uma jornalista criou em um site de relacionamento o movimento Eu Não Mereço Ser Estuprada, que causou muita discussão nas redes sociais. E no dia 4 de abril, o IPEA acabou reconhecendo um erro na pesquisa, causado pela troca dos gráficos de duas respostas da população. Agora, o número de brasileiros que concordam com a frase "mulheres que usam roupas que mostram corpo merecem ser atacadas" diminuiu de 65% para 26%. Com o objetivo de desconstruir uma cultura considerada por muitos machista, a manifestação Eu Não Mereço Ser Estuprada ganhou uma grande visualização e chamou a atenção de várias pessoas. O movimento ganhou força e saiu da internet, veio parar nas ruas. E aqui ao meu lado, a organizadora do evento, Ana Eufrásio. Boa noite, Ana. Como surgiu a ideia de criar esse tipo de evento? Olha, o evento ele nasceu na internet a partir da Nana Queiroz, ela criou o movimento Eu Não Mereço Ser Estuprada e a partir desse movimento a gente sofreu uma grande hostilização na internet, no ambiente virtual e acabou que a gente sentiu a necessidade de vir para as ruas protestar contra a enxurrada de comentários maldosos, de ataque à nossa dignidade, ataque à nossa moral. Depois da pesquisa e da repercussão que ela tomou, a manifestação atraiu pessoas de várias idades e de outros locais do país, como é o caso de Valcélia Miranda. Eu me sinto muito lisonjeada de conseguir aqui no Ceará estar no movimento desse unificado, onde a pauta é respeito às mulheres, tá? Igualdade de direitos. Eu me sinto muito feliz em todo o Brasil hoje em dia, claro que isso foi puxado agora inicialmente por essa pesquisa que houve, mas basicamente essa luta nossa, desde que a gente nasce até quando a gente for morrer, que é o respeito à mulher. É uma visão totalmente absurda, né? Que expressa essa sociedade em que os valores humanos da vida das pessoas está totalmente deturpado, né? Quer dizer, há uma utilização realmente excessiva do corpo da mulher para propaganda, para publicidade, né? E isso termina dando uma distorção mesmo absurda e nós não podemos aceitar isso. O movimento não contou apenas com a presença de mulheres, os homens também participaram. Eu espero que a gente, com esse pequeno protesto, acabe em alguma grande coisa, porque eu não acho que um homem tenha direito de violar uma mulher só por causa do vestido, do modo que ela se veste. Mesmo com o erro de pesquisa, Ana Eufrásio avisa que o movimento não vai parar por aí. A gente sabe, a gente sente nas ruas que realmente é uma cultura machista, que há realmente a cultura do estupro, que acha que a mulher deve sim ser estuprada. E esse movimento não acaba aqui, ele não termina aqui, porque nós vamos permanecer nas ruas lutando contra essa cultura machista de coisificação da mulher. No Panorama 180 Graus de hoje, nós faremos uma reflexão do movimento Eu Não Mereço Ser Estuprada. Para isso, nós trouxemos a professora de Filosofia e Ética, professora Sandra Helena. Seja bem-vinda ao nosso programa. Professora, para começar, eu gostaria de saber a opinião da senhora. A senhora acha que mulheres que usam roupas que marcam o corpo podem ser atacadas? Evidentemente que não. Essa pesquisa do IPEA, que gerou o movimento Eu Não Mereço Ser Estuprada, é apenas uma clara indicação de como o feminismo, né, a luta de afirmação das mulheres, do seu próprio corpo, de sua própria vida, de seu próprio estilo, e isso inclui o vestir-se, o comportar-se de maneira geral, nós ainda temos muito, como o feminismo ainda tem muito por avançar. Quer dizer, muitas pessoas falam que o feminismo é um fenômeno do século XX, que
Nós já estamos no momento pós-feminista, mas o que nós estamos vendo, por essas indicações bem precisas da pesquisa do IPE, é que não. É que nós temos ainda muito por fazer. A pesquisa mostra que nós avançamos, né, em alguns pontos, mas que uma cultura sedimentada, tradicional, machista, que quer dizer o quê? Machista que não quer dizer só que sejam os homens, até porque a pesquisa ouviu mais mulheres. Isso, inclusive, tem sido um dos motivos de crítica à pesquisa, porque ela ouviu mais mulheres, foram 67% de mulheres ouvidas, né? E muitos analistas estão criticando isso. Mas quando a gente fala em machismo, a gente não fala de uma luta de homens contra mulheres, né? Porque ela é uma cultura que também está sedimentada na mentalidade feminina das mulheres que assumem essa percepção. Não por sua culpa ou responsabilidade, mas porque a cultura é algo que excede e ultrapassa as nossas escolhas conscientes, né? No próximo bloco, nós discutiremos como as mulheres estão se vestindo atualmente. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já. No programa de hoje, nós estamos refletindo sobre o movimento Eu Não Mereço Ser Estuprada. E é por isso que nós trouxemos aqui a professora Sandra Helena. A gente sabe que o Brasil é considerado um país liberal, mas com o resultado dessa pesquisa, a gente pôde perceber que ele é conservador também e é considerado até um país perigoso, né? Já que a mulher não pode sair vestida como quer. Eu gostaria de saber da senhora, existe realmente uma relação entre liberdade e segurança? A pesquisa, ela não me leva a estabelecer essa relação, até porque me parece que ao fazer isso, nós caímos no conservadorismo que nós queremos evitar, né? A pesquisa trata da compreensão que nós temos do corpo feminino, mas não é do corpo, apenas do corpo enquanto forma, que esse é um objeto no nosso país, ele vem de absolutamente tudo. Nós não tivemos nenhuma segunda onda típica do feminismo americano, né, no Brasil, e a gente tem visto isso agora por conta da Copa, que alguns países utilizaram esses símbolos, mas isso não aparece para nós como uma conquista nossa. Esse é que é o ponto. Esse corpo liberalizado, ele continua a ser um corpo-objeto. Esse é que é o problema. Portanto, colocar a coisa nos termos da liberdade e segurança me parece enviesar, né, nevoar o assunto. O corpo liberalizado da tigresa, da musa do BBB, da Playboy, não é o corpo afirmado da mulher. É o corpo objetificado e controlado pelo homem, quer dizer, pelo homem, pelo mainstream, pela indústria. Não à toa, recentemente, os movimentos de afirmação da liberdade da mulher fazem as mulheres elas próprias, como a própria Nana, né, no Não Mereço Ser Estuprada, mas também a Marcha das Vadias, o Femen da Ucrânia, as mulheres exibem seus corpos, como diz, o corpo é meu. A senhora falou aí sobre as mulheres da Playboy, a gente pode lembrar das mulheres frutas também, que usam roupas curtas, coladas. Se a gente for remeter também às mulheres que saem no Oscar, por exemplo, elas vão com os decotes enormes. A senhora acha que essas reproduções midiáticas podem influenciar as pessoas de casa, as pessoas consideradas comuns, a passarem a usar essas roupas também? Olha, a moda é uma indústria, né? E como toda indústria, a moda quer gerar um padrão, né? E quer lucrar com isso, e quer ter um público cativo com isso. Quando nós colocamos essa questão da roupa, por exemplo, né, no centro da questão, por ocasião dessa pesquisa, a gente esquece um aspecto extremamente significativo. Quem é estuprada no Brasil? Bom, há problemas de subnotificação, evidentemente, porque deve haver muitos estupros que não são
culpabilizadas, de acordo né? Com o IPEA, apenas 10% dos estupros que acontecem são falados para a polícia, né? 10%. Mas quem é a vítima de estupro no Brasil? A maior parte da vítima de estupro no Brasil é uma criança e uma pré-adolescente de até 13 anos de idade. E 85% dos casos, esses estupros se dão dentro da casa, ou seja, são familiares, amigos. São feitos em casa, são pais, são irmãos, são tios, são cunhados da família, amigos, namorados, maridos. Portanto, o que a pesquisa deve nos dizer o que a pesquisa está dizendo é, olha, a violência contra a mulher continua, uma violência tenebrosa contra a mulher, contra as nossas crianças continua, mas a mentalidade, isso é uma pesquisa de percepção, a mentalidade, né, de uma determinada categoria de brasileiros da amostra, que foi de regiões metropolitanas, mais mulheres, né, mais região sul e sudeste, né, a mentalidade continua a ser uma mentalidade conservadora no que diz respeito à afirmação da mulher, a afirmação de si da mulher. Porque quando a mulher usa a roupa que ela queira, a gente pode pegar vários mitos, indicadores. Pense a diferença entre uma mulher como Madonna, por exemplo, que é um ícone pop e que demonstra-se claramente senhora de seu corpo e senhora de suas performances, né, de suas automimeses. E pensemos numa dessas moças que faz 1000 cirurgias e bomba na academia para ter os seus minutos de glória durante o carnaval. Aparentemente, olhando de fora, sem nuances, nós vamos ter duas mulheres do mesmo tipo, que gostam de exibir-se. Aí é que está o engano, né? Eu tenho dois tipos bem definidos e excludentes de mulher. Então, se eu simplesmente digo que o modelo de roupa da mulher, como é que se diz, pode ser um estimulador, meu Deus, eu esqueço o psicopata estuprador, que às vezes é o pai, é o irmão, às vezes não, boa parte das vezes o tio. Quer dizer, eu desvio o olhar. Inclusive, nós aqui estamos falando o tempo inteiro no ponto de vista da mulher, mas nós nunca pensamos, mas e o estuprador? A senhora acha que as mulheres usam realmente essas roupas curtas para se sentirem mais desejáveis pelo outro, não só pelo homem, mas pela outra mulher também? Nós usamos as roupas que o nosso tempo, o estilo que o nosso tempo nos apresenta, né? O nosso tempo, a nossa idade, a mídia também? A nossa ocupação. É evidente, nós temos uma estrutura que delineia toda a nossa vida, é permeada por isso. A questão da roupa curta, ou exageradamente curta, por exemplo, eu sou professora na universidade há um tempo já, né? E as garotas vêm para a universidade, às vezes, agora, e eu lembro de 15 anos atrás ou 20 anos atrás, onde seria impossível ver o que vejo hoje. Mas isso, de maneira nenhuma, deveria significar para nós, se nós tivéssemos avançado em relação a essas questões, que pudesse ser tomado como um elemento que justifique, ainda que levemente, a agressão. Não pode ser porque essa afirmação, quer dizer, os fatos estão numa ordem, a percepção e a compreensão deles está em outra ordem, né? E basta que a gente vire o jogo, porque os meninos também estão andando muito convidativos, não? Estão andando muito sedutores, não? Mas não passa na percepção de ninguém que um homem possa ser atacado por conta disso, né? E mais, essa cultura, uma cultura que algumas estudiosas, analistas chamam uma cultura de estupro, que de resto não é uma cultura brasileira, nós não temos, né, a prerrogativa disso, não, pelo contrário, ela está espalhada em vários lugares do mundo, e em alguns lugares bem aterradores, né? Mas ela está galopante.
E esse galope fático, não, a percepção da pesquisa mostra isso, né? Dá conta de que a mulher não é dona de seu próprio corpo, ou seja, olha, se eu estou me vestindo de tal maneira, eu estou querendo seduzir o outro. Ok que seja, estou querendo seduzir, eu gosto, eu me acho bonita, me acho bela, sim, mas eu só permito que toque no meu corpo quem eu quiser. No Peru, no Chile, na Colômbia e no Brasil, fizeram um movimento para que acabassem completamente as cantadas e o assédio. Eu gostaria de saber da senhora, exatamente, as cantadas podem ser relacionadas com o assédio? O que é exatamente o assédio para a senhora? Eu vou lhe responder com uma situação que eu vi. Participando de uma mesa de debates com cerca de 6 ou 7 outros colegas, dentre os quais alguns homens, acho que éramos 4 mulheres e 3 homens, e um homem muito bonito, que falou, inicialmente eu falei por último, ao iniciar a minha fala, eu disse, que curioso que o homem mais bonito teve a fala mais insípida. E isso causou um mal-estar na plateia. Isso foi uma cantada? Isso foi um elogio a um homem bonito. Só que eu queria provocar que, dentro do tema, a palestra dele tinha sido a que deu menos liga para o debate, o estilo. E depois eu fui censurada pelas jovens alunos. Professora, ele é casado, entende? Então, assim, quando se fala de cantada, basta você pensar nisso. Cantada assédio. Pense em você passando diante de um rapaz bonito dizendo, gostoso, lá em casa. Basta que você reflita sobre isso e você vai saber o que é assédio, o que é cantado, o que é de bom gosto, o que é de mau gosto. Mas será mesmo que o olhar é totalmente inofensivo? A campanha intitulada Não é só um olhar foi produzida na Índia contra o assédio. Essa campanha tem como objetivo promover o debate sobre algumas atitudes masculinas. Muitas pessoas culpam as roupas das mulheres por esse tipo de olhar. Fomos conversar com uma estilista para entender melhor as mudanças que ocorreram no guarda-roupa feminino nas últimas décadas. A partir das últimas décadas aconteceu uma revolução enorme no guarda-roupa, especialmente no guarda-roupa feminino. Nesse momento, as grandes revoluções no vestuário feminino começaram a aparecer também, com o surgimento da mini saia de Mary Quant, tão famosa, e outras propostas que a moda começou a oferecer. Os movimentos punk, gótico, que foram evoluindo no decorrer das décadas de 60, de 70, de 80 e até os dias atuais. Então, o que aconteceu? As mulheres começaram também, junto com os movimentos feministas, a se expressar mais, de uma forma muito mais individual na sua forma de se vestir, né? Então, passaram a usar roupas mais curtas, que mostram mais a silhueta do corpo, a exibir mais as suas formas, passaram a ter uma liberdade maior na forma de se vestir. Mas a mulher vestida sensualmente pode ser responsabilizada por um abuso sexual? A mulher tem culpa na forma de se vestir? Eu acho que o assunto não se resume exclusivamente ao vestuário. Por quê? Quantos exemplos nós temos aí no mundo de mulheres que andam por suas culturas completamente cobertas e mesmo assim sofrem abuso sexual? Na verdade, eu acho que a situação ela tem um contexto muito mais amplo, vai muito mais de uma cultura, em especial aqui no Brasil, que foi o caso da pesquisa, que é extremamente erotizada.
né? Então não é só a questão da roupa e da forma como a mulher se veste. O Panorama 180 Graus foi saber o que as pessoas pensam a respeito do assunto. Nenhum tipo de mulher merece ser atacada por ninguém, nem por homem, nem por mulher, nem por ninguém, absurdo. Não é o modo com o qual a mulher se veste ou se mostra para o mundo que vai dizer se ela merece ou não ser subjugada. Isso é um absurdo, não existe. Para mim, merecer não merece, né? Porque para mim um ato desse de violência, nenhuma mulher merece ser estuprada. Mas pelo fato de andar de roupa curta, eu acho que atrai olhares com segundas intenções. Eu acho que não, mas só que no mundo em que a gente vive, eu acho que as mulheres têm que se conscientizar e se dar até mais respeito, porque, por exemplo, há alguns 20, 30 anos atrás, quase você não via mulheres se vestir da maneira que elas estão se vestindo hoje. Não, eu acho até um absurdo existir essa sentença, né? Merecer ser atacada, tipo, como assim? Eu acho que a moda de hoje em dia é toda trabalhada para a mulher se sentir mais bonita, né? E a questão da estética mesmo, de você malhar e tal. Então, qual é a lógica de uma sociedade que valoriza isso, por outro lado, desvalorizar, a ponto de você merecer ser atacado ou não? Professor, em 2011, uma feminista decidiu ir para o Haiti para poder formular melhor a sua pesquisa sobre a violência contra as mulheres naquele local. Chegando lá, é importante lembrar também que ela era super a favor que o poder fosse dado também para os homens negros, né? Que lá quem dominavam era o patriarcado branco, né? Quando ela foi começar a escrever a sua pesquisa, o seu artigo, um homem invadiu a casa dela e a estuprou. Quando ela foi perceber, era um homem negro, aquele homem que ela defendia há tanto tempo, né? E aí ela ficou sem entender, mas depois do que aconteceu, ela declarou em todas as mídias que disse que agradecia por aquilo ter acontecido, exatamente porque só assim ela pôde perceber o que as mulheres passavam naquele país, né? Na pele, né? Ela pôde sentir na pele o que tinha acontecido. E ela disse que a culpa não foi do estuprador, a culpa era do patriarcado, do homem branco, né? Eu queria saber da senhora, trazendo aqui para o nosso país, de quem é a culpa exatamente do estupro? A gente pode dizer que é do Estado, é do estuprador, é da mulher que usa roupa curta ou da nossa cultura? É da cultura. A cultura é patriarcal e, por seu turno, o Estado assumiu esse patriarcalismo até bem pouco tempo. A gente tem dado nos últimos anos, sobretudo a partir da Constituição Cidadã, a gente tem tido avanços institucionais bastante significativos, né? No que diz respeito à violência contra a mulher. A violência de uma maneira geral, porque aqui a gente está falando muito do estupro, que seria forçar o sexo, né? Com uma pessoa que não consente, ou então com uma pessoa que está intoxicada demais para reagir. Como no caso que eu mencionei, meninas embriagadas, drogadas, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem dado esses avanços institucionais, Secretaria das Mulheres, Nacional das Mulheres, leis, dispositivos, assédio sexual, Lei Maria da Penha, quer dizer, tem uma enormidade aí de avanços. E talvez a dialética nos ajude a compreender que esses avanços, eles também geram um movimento das profundezas, né, daquilo que resiste a morrer, né? E isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno disseminado no globo. Aquela jornalista que cobria os eventos da Praça Tahrir, no Egito, né, que foi violentada por muitos homens, né, que é o estupro coletivo, né, que a gente teve agora no Rio de Janeiro também notícias de estupros coletivos. A gente teve aquele caso da banda New Hit, né? A gente tem tido os casos de calouradas, né? Calourada do abate, aqui vai ter estupro. Quer dizer, são... Camisa sendo usada, isso, né? Sou estuprador, sim, né? Quer dizer, então, a meu ver, é como se os titãs, né? As sombras, as profundezas, na medida mesmo em que a sociedade começa a dar sinais de avanços institucionais significativos, eles vêm à tona, né? Eles saltam à tona. Isso não é ruim, é evidente, não é ruim para nós que estamos aqui num ambiente de estúdio confortável refletindo sobre isso, né? Mas isso é o desafio nosso,
geracional. Por isso que eu fiz essas pontuações a respeito da nossa responsabilidade, não pessoal, né, que você está falando de culpa, mas da nossa responsabilidade política. Nesse caso específico, nós nunca podemos, eu não sei, eu não conheço o caso da moça que você citou, mas eu jamais diria que a culpa não é dele. Né? Eu não sei como é que aconteceu a história, também é dele. A questão para mim, é mais dramática você sofrer a violência e ao mesmo tempo, você dizer que foi você que... Isso é uma cultura, né? Fortíssima. E a senhora falando aí, eu me lembrei de uma fotógrafa que ela fez um ensaio. Ela pegou as pessoas que sofreram estupros e que sobreviveram, né? E ela colocou essas pessoas com uma frase na mão. E a frase era o que elas lembravam, a pior frase, né? A pior frase que elas escutaram do estuprador, né? E em algumas frases que eu percebi são de gêneros diversos, mas algumas que eu até anotei aqui. Eu lembro desse. Elas falavam assim, quando eles falavam para elas, né? Isso fica entre nós. O outro falava, o que temos é tão especial que as outras pessoas não vão entender. E a pior que eu achei é, você é uma menina má, não eu. Se lembre que você começou tudo isso. Ou seja, o estuprador colocava a culpa na própria menina, né? Como a senhora está falando. Né? E a menina pode se sentir culpada. Claro. Né? Quando esse abuso, como as notificações mostram, né? A gente está falando em percepção, tem uma pesquisa aqui, mas também nos números. Quando isso começa com a criança, né? A criança que ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Né? E eu também vi uma matéria sobre como as crianças abusadas desenhavam seus abusadores. Um negócio aterrorizante, né? Quer dizer, então, você imagina que nós vamos sendo criados numa cultura desse tipo, né? Quer dizer, até bem pouco tempo, o menino de 14 anos era levado pelo pai para o bordel. E aqui você vai conhecer aqui você vai se lambuzar, aqui você vai... Enquanto a menina ficava guardada em casa, esperando que algum homem a escolhesse para ser a mãe dos filhos dele e a dona da casa dele. Ele não tinha com o que se preocupar, preste atenção, ele não tinha com o que se preocupar se por acaso ele não se desse bem com a esposa em termos sexuais, porque ele tinha os modos dele de resolver. Mas e a mulher? Então, de repente, a mulher não tinha chance alguma. Era aquele ou aquele e acabou-se, né? Então, a liberação, a pílula, tudo isso deu às mulheres esse empoderamento, né, no final do século. Mas que esse empoderamento, de fato, do corpo, de fato, ele não foi plenamente atravessado, assim. Não foi plenamente completado. Recentemente, uma vereadora até ela lançou um projeto de lei, ela quis lançar esse projeto de lei falando que seria bom que fossem criados ônibus, né, só para as mulheres nos horários de pico. O que a senhora acha disso? Seria uma segregação de gênero? Seria Olha, um apartheid como sexual? uma medida de emergência, digamos assim. Acho que resolve? Não, resolver não. Como uma medida de emergência para, como é que se diz, diminuir. Mas isso é uma demonstração clara do fracasso, né? Como esse que a senhora estava falando, exato, né? Entende? É uma demonstração clara de que nós não podemos conviver juntos como se fôssemos apenas animais, que somos, de fato, somos animais, mas não aprendemos a respeitar mutuamente. Só para assustar um pouco. Eu lembro que naquela época do Tchan, da Xuxa, e eu me lembro disso porque eu escrevi na época, eu combatia isso com muita força. As meninas de classe média, as crianças novinhas, né? Todas elas eram vestidinhas como Carla Pérez, como, reproduziam, né? Tudo bem, e sempre que você dizia alguma coisa a respeito disso, a maldade está na cabeça dos adultos. Eu dizia, exato. Você disse, a maldade está na cabeça dos adultos. A criança não tem a menor noção do que está acontecendo com ela. Não sai daí, a gente volta já.
No programa de hoje, nós refletimos sobre o movimento Eu Não Mereço Ser Estuprada. E para finalizar o nosso debate, eu abro espaço agora para as considerações finais da nossa convidada. Bom, primeiro, agradeço muito, espaço ótimo para debater, sempre é bom debater esse assunto. E eu vou finalizar insistindo na questão das crianças, na preocupação com as crianças, né? Não mereço ser estuprada eu, você, ninguém, nenhum homem merece ser estuprado, né? Homens também podem ser estuprados, isso acontece muito, nos presídios sobretudo. Mas as crianças, se eu falei de um corpo que pode ser objeto do outro e não meu corpo, as crianças, essas merecem uma proteção integral, elas têm que viver a sua infância. Nós estamos tornando as crianças cada vez mais adultas antes do tempo. Lembra que no Dia das Mães ou no Dia das Crianças houve uma campanha aqui de uma loja, aqui em Fortaleza, que causou também um furor, em que a menina estava sensualmente colocada na foto, acho que vendendo sapatos de calcinha. Para pedófilos, aquilo deve ter sido... Mas a mãe da menina não viu nada demais, né? Achou que foi feito um estardalhaço em cima do caso. Mas não, a criança não sabe o que está acontecendo, né? Nós estamos expondo as nossas crianças nas redes sociais demais. Elas não têm noção do que está, do perigo que elas correm, do ambiente que as circunda. Nós temos que ter responsabilidades com as crianças. Nós não podemos querer ser crianças, né? Como o poeta dizia, que os pais são as crianças que os filhos serão quando crescerem. Isso não é para a gente aplaudir, isso é para a gente chorar. Se for assim, em quem elas confiarão, né? Sobretudo as meninas, mais uma vez, porque são as mais frágeis. Mas os meninos precisam de muito cuidado também, para aprenderem a ser homens melhores, né? Companheiros, de fato. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação no nosso debate. Eu agradeço. E você aí de casa, já definiu um posicionamento? Acha que mulheres que usam roupas curtas podem estimular o estupro? Muito obrigada pela sua companhia também e eu te espero no próximo programa. Até lá!